você falou ali em análise comportamental. Uhum. Como é que funciona isso? É sobre a perspectiva de outra perspectiva minha? É de outra pessoa? Como é que faz essa análise comportamental? Como é que monta isso? A análise comportamental, na verdade, é um estudo com base no comportamento humano, que ele foi mapeado conforme estudos já dentro de uma evolução de estudos, um compilado. Hoje a gente é licenciada junto de uma plataforma e por isso que a gente é analista comportamental e a gente usa essa métrica com base num software que a gente utiliza. Claro que pela experiência, pela prática, a gente acaba identificando de uma forma certa empírica, né? de uma forma empírica, né? Justamente a forma como senta, a forma como fala, a forma como se expressa. Então, isso trazem alguns indícios. Isso é com a prática, né? Com a experiência, a gente já começa a trazer algumas informações que dizem pra gente, olha, essa pessoa tende a ter mais esse comportamento. Mas é claro, só esse software consegue dizer de fato pra gente como que funciona o comportamento de cada um, tá? E a base desse estudo é pelo William Morstell, que é o grande desenvolvedor, né, dessa metodologia que se chama metodologia DISC, que avalia 4 perfis comportamentais predominantes no mundo inteiro. Foi uma pesquisa feita no mundo inteiro e que foi liberado para a humanidade, para que a gente possa identificar perfis comportamentais. Então, resumidamente, né, perfis comportamentais são definidos entre 4 perfis, que é dominante, influente, conforme e estável. Então, esses são grandes, né, métricas de análise de comportamento. E tudo vai depender da intensidade com que cada pessoa age, né, se comunica, de fato, olhando para o comportamento, tá? Aqui eu não tô falando de crença, então tem muita diferença com relação a isso, tá? Mas só abrindo um parênteses, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu penso isso. Não tô falando de pensamento, tô falando de comportamento. E muitas vezes a pessoa não pode não falar nada, mas a gente consegue saber exatamente o que a pessoa como ela vai se expressar só com base, inclusive, na escolha da roupa, a forma como ela senta, no franzir da testa, caminha. As expressões faciais dizem muito, né, qual é a intensidade com que essa pessoa fala, se comunica, se expressa, né? Todas as expressões trazem muitos indícios pra gente da forma de comportamento. E é isso aqui melhora, né? Relacionamento, vendas, toda a forma de interação social com base nessa perspectiva. Então hoje o Botox atrapalhou o trabalho de vocês? Não necessariamente, mas essa foi um bom trocadilho. Mas, de fato, muito da expressão facial, ela já traz realmente esses indícios. A forma que vocês estão posicionados, o pessoal do estúdio aqui, rapidamente eu já comecei a alucinar aqui o perfil comportamental de cada um de vocês, só olhando, né? Sem fazer realmente o relatório, mas isso fica muito claro pelo comportamento, pela forma de interagir, pelo jeito de olhar. Que tal? E esse perfil comportamental, ele que vocês falaram, a gente carrega isso da nossa origem ou a gente pode ir mudando ele ao longo do tempo, ser treinável? Como que funciona isso? Nós temos um perfil que é aprendido, né, pelo meio que nós crescemos na nossa infância, nós adotamos um comportamento. Nós já nascemos e estamos inseridos em uma família. Isso vai contar muito para o nosso comportamento, para o nosso perfil. E, de fato, esse perfil natural, que eu costumo sempre fazer uma analogia com a nossa pele. Nós temos todos um perfil natural que ele dificilmente vai mudar. Ele não vai mudar. Ele pode mudar 1% para mais, 1% para menos, em qualquer lugar do mundo. Mas um dominante, influente, um estável, um conforme, ele sempre será assim por essência. Agora, o perfil adaptado é como se nós estivéssemos escolhendo uma roupa para vir para cá. Num determinado momento da nossa vida, nós escolhemos, nós adaptamos muitas vezes de forma inconsciente para nos adaptarmos ao meio. Então, esse adaptado, sim, ele pode alterar a cada mês, desde que a pessoa esteja se trabalhando. Né? Muitas pessoas, por não ter muito conhecimento, muito desenvolvimento humano, acabam vivendo muito tempo adaptando um comportamento que não é o dela por essência e já não se reconhecem nesse meio do caminho. Então, quando a gente costuma falar em métricas, né, já que trouxemos essa questão da performance,
Uma pessoa que está com uma amplitude maior que 30 no perfil comportamental, tudo que está acima de 50 é considerado alto, né? Um dominante alto, um estável alto, conforme e assim por diante. Então, quando essa pessoa está adaptando, por exemplo, uma pessoa que ela é conforme e ela está adaptando um comportamento influente, ou seja, são opostos. É uma pessoa introvertida, conservadora, mais rígida, totalmente vinculada a regras, normas e procedimentos, mas por alguma razão ela está adaptando para um perfil falante, acelerado, completamente conectado com pessoas. Óbvio que esse movimento não é o natural dela. Então, em algum momento, vai haver uma exigência para que ela volte para o seu perfil de origem. Então, uma amplitude maior que 30 já nos indica num relatório que essa pessoa está em sofrimento físico ou emocional. Muitas vezes os dois ao mesmo tempo. E esse natural que tu fala é algo genético? O que faz a gente... Porque Sim. cada um, obviamente, deve ter o seu perfil, mas é genético isso? É algo que eu trago, por exemplo, posso trazer da minha família, dos meus pais? Traz da tua genética e ele se acentua muito com o grupo que tu está inserido na tua primeira infância, né? Do 0 aos 12 anos de vida, que é onde acontece toda a nossa formação de crenças e também a formação da nossa autoestima. Então, nesse período, nós somos como massinhas de modelar. Nós estamos sujeitos, né, a ser moldados pela família em que somos inseridos. E estudos mais recentes, né, trazendo uma informação aí para alegrar os conformes, né? Estudos mais recentes apontam que 40% é genético. Então, a gente carrega, né, esse DNA, essa genética do comportamental, mas 60% é socioambiental. Ou seja, se tu for totalmente desconectado daquela tua família de origem, né, de nascimento, de sangue, pode muito bem se adaptar e se moldar aos costumes, culturas e assim acabar se adaptando, né, se transformando a sua personalidade com base na ambiência. Isso acontece muito com crianças, por exemplo, que são adotadas, né, que acabam se distanciando da genética, mas que acabam vivendo naquele novo ambiente e se moldam ao ambiente, né? Então, o ser humano ele é muito adaptável. Sim. Então, só que a diferença é com relação a justamente essa primeira infância, né, que a Fernanda trouxe, que é do 0 aos 12, onde a gente tem a formação da nossa identidade, da nossa personalidade, das bases de crenças. Então, aqui tudo vai determinando como a gente vai se comportar no futuro. Então, aqui é o cuidado de olhar muito para a infância, né? A gente fala muito sobre isso, que é os pais, às vezes, colocando rótulos nas crianças, né? Criança que dança muito, canta muito, quer falar muito, não fala, fica quietinho. E aquilo pode estar moldando, né, a personalidade dela. E isso é péssimo, né? Que se todos os pais tivessem o conhecimento disso, nós teríamos a possibilidade de uma geração futura muito mais saudável mentalmente. E hoje é assustador, né? Como a sociedade ela anda doente. E isso passa muito pela responsabilidade de pais conscientes em trazer informação de qualidade, tempo, porque o amor ele transforma, né? A gente tem provas aí na própria neurociência, estudos feitos no Texas Children's Hospital que demonstram cérebros. É incrível esse estudo. Cérebro de 2 crianças com 8 anos de idade. Uma criança negligenciada pelos pais, abandonada, mesmo tendo pais presentes, mas se sentia rejeitada. E o outro cérebro de uma criança amada, vista, né? Recebendo ali a nutrição amorosa que uma criança precisa para viver bem. A diferença, um tamanho absurdo, um cérebro desse tamanho, o outro desse. E o espaço o cérebro da criança negligenciada com muitos espaços vãos, vazios. Ou seja, o amor, ele é capaz de transformar. E na primeira infância, ele é capaz de transformar qualquer memória ruim em algo muito positivo. E aí, é claro, se uma pessoa relata, né, muitos clientes relatam uma infância que não foi tão boa assim. Não precisa ser um grande trauma. Isso é uma sentença de vida? Não. Porque lembram que eu falei da massinha de modelar? Apesar de não sermos mais crianças e já termos recebido muitos rótulos aí dos nossos educadores, nossos cuidadores, com o desenvolvimento humano, nós podemos fazer um trabalho de ressignificação.
de reaprendizagem. E é aí que se começa uma nova comunicação, um novo comportamento, porque tudo isso é absolutamente treinável. É por isso que o trabalho de treinador comportamental ele é tão importante, porque a gente é capaz de pegar uma pessoa que acreditava até então que viveria assim até o fim, e não, ela pode buscar um novo caminho, ressignificar suas memórias, e através da neurociência nós trabalhamos a TGM, que é a Teoria Geral das Memórias. Ou seja, se há uma memória muito negativa, um impacto ruim, um trauma lá na primeira infância, é possível trabalhar através da Teoria Geral de Memórias, que nada mais é, assim, a grosso modo, um empilhamento de boas memórias para diminuir a pressão e a lembrança daquela memória ruim e fazer com que ela se torne cada vez mais fraca, e aí sim trazer uma nova comunicação, um novo discurso para aquela história que aquela pessoa contava normalmente como uma vítima. E aí ela assume o papel de protagonista e ela revive aquela situação, mas com uma leitura diferente. Isso é incrível, né? O ser humano é algo fantástico, e o cérebro humano tem muito a se estudar ainda, porque ele é altamente moldável.